Valmir. Ok, obrigado, Valmir. Boa noite, meus irmãos. Já disse isso uma vez, mas não posso deixar de falar isso. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Estava comentando com os meus jovens, eu acho que pelo menos uma vez por ano, ou quase isso, eu estou aqui com vocês. E me sinto muito honrado toda vez de estar aqui com os irmãos. Queridos, eu já peço desculpa pela minha voz. Eu não sei porquê, há 2 semanas atrás eu fiquei bem doente. Testei positivo para H1N1, influenza. E passou, estou bem agora. Mas eu estou com esse resquício de voz rouca. Tem 2 semanas. Os meus jovens estão tendo que me aguentar assim, desse jeito. E os irmãos também vão ter que aguentar esse tempinho, mas espero que não seja um ruído de comunicação ou qualquer coisa do tipo. É bom saber que vocês estão bem. Vocês estão aqui buscando a Deus, numa vida de santidade, crescimento, e isso alegra o meu coração de verdade. Continuem na busca aí, na luta, vale a pena. Queridos, nós cantamos sobre uma alegria, uma satisfação sem fim. A pergunta que fica no ar é: pelo que a gente tem buscado? Quais são as alegrias que a gente tem buscado? É interessante porque no mundo se prega que as pessoas foram feitas para serem felizes, para buscarem a felicidade, a alegria, a qualquer custo, e o mundo tem aberto as portas para que as pessoas busquem mais alegria constantemente e com mais frequência. Pergunta para os irmãos: as pessoas hoje são mais felizes? Sim ou não? Não. Você pode ver que historicamente nunca houve um número tão grande de pessoas com depressão, com tristeza, uso de remédios ansiolíticos, antidepressivos. Porque a busca pela alegria é algo que prende o coração do homem. Sabe o que é mais interessante? Na palavra de Deus nós encontramos a história de um homem que buscou a alegria. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá comigo em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes 2. Leremos do versículo 1 até o versículo 11 nessa exposição. Mas eu não vou ler ele inteiro agora, eu vou lendo e explicando e conversando com os irmãos. Mas Eclesiastes é um livro escrito por Salomão. Já ouviram falar sobre Salomão, certo? Salomão, um homem, filho do rei Davi, ele que teve a responsabilidade, a incumbência de construir o templo, e Deus deu para ele uma sabedoria muito avançada. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. E é interessante porque Salomão escreve Eclesiastes no final da sua vida. Quando ele já estava, como diz o meu irmão ali, hoje chegou mais cedo, ele já passou do meio-dia. Salomão estava escrevendo já com dor nas costas, com dor no corpo. Ele já não era tão jovem. Ele escreve esse livro de Eclesiastes. É interessante que no capítulo 1, Salomão vai dizer que ele buscou a razão da vida, o sentido da vida no conhecimento. Mas agora Salomão vai buscar o sentido da vida na alegria. Olha comigo o versículo 1. Olha o que diz o texto aí. Pensei comigo mesmo: vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. No versículo 1 já vemos Salomão buscando por algo. Ele estava procurando o sentido da vida. E ele fala consigo mesmo: eu vou experimentar a alegria, os prazeres da vida, as coisas boas da vida. Meus irmãos, Salomão tinha muita condição de fazer isso. Afinal, ele era rei. Ele foi o rei mais rico da história de Israel.
Você pode ler em 1 Reis e 2 Reis, Salomão, a quantidade de riquezas e posses que ele tinha eram coisas sobrenaturais para a época. Até para os dias de hoje. E ele vai então começar essa busca no sentido da vida, na alegria. Olha comigo o versículo 2, que vai ser a primeira área da qual ele busca sentido. Concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. A primeira coisa que Salomão busca é na área do entretenimento. Ele fala do rir aqui, né? Mas essa ideia de ele consumir algo que dá risada, que dá prazer e que dá alegria. E é interessante porque essa é uma palavra que está na moda nos dias de hoje. Entretenimento. E como pastor de jovens, eu sei que os meus jovens buscam entretenimento, mas não só os meus jovens. Por exemplo, hoje nós temos a Netflix. Quantos aqui assistem ou assistiram Netflix? Algum outro streaming? YouTube? Disney Plus? É isso. A gente gosta dessas coisas de entretenimento. Televisão, filmes, esportes, séries e coisas do tipo. Mas o problema não é consumir o entretenimento. Mas é interessante porque Salomão ele vai buscar o sentido da vida dele, da alegria dele, nessas coisas passageiras. E ele entende que tudo isso é loucura. O rir é loucura e a alegria não vale de nada. Salomão, depois de buscar o sentido nessas coisas, ele fala que são vazias. Mas, meus irmãos, aqui já algumas aplicações para mim e para a sua vida. Porque muitas vezes, eu e você, nós buscamos respostas para a nossa vida no entretenimento. Isso aqui é um exemplo muito prático. Eu sou assim. Muitas vezes, quando eu tenho um difícil ali no gabinete pastoral, no ministério, eu chego em casa, eu estou exausto, eu estou cansado, e aí eu falo, tudo que eu preciso agora é de uma alegria. Sabe o que eu faço? Eu pego o controle da minha televisão, eu vou assistir uma série. Eu preciso relaxar. Eu preciso me alegrar. Quando Salomão está falando que isso é uma busca louca. Porque afinal, se você sabe muito bem como eu, esse entretenimento ele é vazio, não é? A gente não fica feliz assistindo um episódio só. A gente quer assistir 2, a gente quer assistir 3, a gente quer maratonar aquela série, aquele filme, aquele conteúdo, aquele entretenimento. Porque esse é o desafio do nosso coração. Salomão vai dizer que a busca pelo sentido da alegria no entretenimento é vazio, é loucura. Talvez uma segunda aplicação para nós é que, meus irmãos, nós muitas vezes acreditamos na mentira desse mundo de que eu e você nós somos criados para sermos felizes e para desfrutarmos de tudo que é bom nessa vida. Por exemplo, quando as coisas estão fáceis e muito boas, não é mais fácil vir para a igreja e buscar a Deus nessas horas? Quantas vezes eu e você nós não somos tentados a abandonar a Deus quando as coisas estão difíceis? Porque essa é uma mentira que muitas vezes habita no nosso coração. De que tudo que vale a pena nessa vida é a diversão, é o prazer, é o entretenimento. Meus irmãos, onde você tem buscado se entreter? Interessante que a raiz da palavra entretenimento é manter-se ocupado. E muitas vezes a gente acha que se divertir é manter-se ocupado. Onde você tem buscado essa alegria?
Que tipo de conteúdo você tem consumido? Em novelas, em série, em filmes, em vídeos. Essas coisas são vazias. Salomão vai falar que é loucura. Mas Salomão não desiste dessa busca. Ele busca no entretenimento e ele não encontra. Ele vai buscar em outra área. Olha o versículo 3. Decidi-me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Salomão vai buscar alegria e satisfação em outra área da vida, e Salomão vai buscar no vinho. E aqui, meus irmãos, muitos acham que o álcool é a solução para a inquietação do coração. Muitos acreditam que é numa mesa de bar, é numa bebida dentro de casa, onde eu posso tomar um copo daquilo e eu vou esquecer todos os meus problemas. Salomão vai afirmar que viver dessa maneira é correr atrás do vento. Mas é interessante porque ele vai dizer muito claro que ele, sempre mantendo a mente orientada, mas que ele buscou essa alegria nas bebidas. Mas talvez você olhe e fale assim: Mateus, eu não bebo. Eu também não. Mas, muitas vezes, nós buscamos a alegria, não na bebida, mas talvez em outros vícios. Vícios até mesmo alimentares. Quando eu estou triste, vou compartilhar aqui com os irmãos. Quando eu estou triste, eu quero comer um chocolate. Eu quero chegar em casa e comer um chocolate. E muitas vezes na minha cabeça eu começo a acreditar que a minha alegria depende daquela barra de chocolate. E se eu não comer aquele chocolate, meu dia foi estragado por causa disso. Pode ser na barra de chocolate. Pode ser em outro tipo de doce. Vocês conseguem reparar esse padrão? Nós, nessa busca incessante pela alegria, muitas vezes, talvez alguns dos irmãos lutam com o alcoolismo. Existe graça para você que luta também com essa luta. Mas muitas vezes nós depositamos essa nossa busca desenfreada num alimento, num vício ou qualquer outra coisa do tipo. É interessante que ele vai falar que Salomão, ele busca a alegria também na extravagância. Na época ali, o vinho, no versículo 2, estava muito conectado com essa ideia. Quanto mais fino o vinho, mais extravagante. É interessante, talvez um desafio para as mulheres aqui. Talvez a sua busca de alegria não é uma comida, mas talvez a sua alegria é pegar um dinheirinho, ir no centro, ir no shopping e começar a gastar com roupas. A extravagância. Meus irmãos, vocês estão vendo isso no texto? Vocês conseguem enxergar isso que eu estou falando para os irmãos? Nessa nossa sede pela busca da alegria, nós procuramos nessas coisas. E se nós formos sinceros, essa é uma busca desenfreada. Porque um chocolate não está bom, a gente quer sempre mais do que um. Uma roupa do shopping não está bom, a gente quer um guarda-roupa inteiro. Um copinho de álcool não está bom. Você vai querer se embebedar. Salomão tentou no entretenimento, não encontrou. Ele tentou na bebida, não encontrou. Aí a gente fala assim, talvez Salomão vai parar agora, né? Ele não para. Ele quer continuar buscando. E olha comigo o versículo 4 até o versículo 7. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares. E neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também
reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Salomão agora busca a alegria e o prazer nos grandes projetos da vida. É interessante que ele fala que construiu casas, e ele construiu a maior casa que Israel poderia ter, que era o templo. Vinhas, ele construiu uma plantação inteira para sustentar o seu palácio. Jardins e pomares. Os jardins de Salomão eram enormes para a época. Primeira Reis vai afirmar que Salomão, ele basicamente estudou todo tipo de plantas, de animais. Um dos maiores biólogos da época, sabia? Reservatórios. Você conseguir manusear a água era sinônimo de grande poder, grandes projetos. Agropecuária. Uma infinidade de escravos e escravas. E é interessante porque Salomão, ele se lança esses projetos, buscando a alegria e a satisfação. Ele constrói todas essas coisas para ele. Grandes obras, grandes casas, plantações, vários servos, nomes grandes. Meus irmãos, muitas vezes nós vivemos dessa maneira. Na busca pela alegria. Nós construímos e buscamos grandeza em coisas que nos preencham vazio. Talvez você está querendo construir uma carreira de sucesso, uma faculdade, para que isso te dê alegria e prazer. Talvez você está empreendendo, criando um negócio. Meus irmãos, até uma aplicação muito prática para vocês aqui, meus irmãos de Itapeva. Eu olho aqui para o lado e vejo um grande projeto. Que o irmão compartilhou, que já fizeram a terraplanagem, já tacaram cimento, está subindo a alvenaria. Meus irmãos, a alegria de vocês não depende dessa construção. Porque eu vou contar um segredo para vocês. Se a alegria de vocês depender dessa construção, no dia que ela estiver pronta, vocês vão olhar e falar: qual que é o próximo passo? E nunca vai estar bom. A busca pela alegria, pela satisfação nesses grandes projetos da vida também é vazio. Talvez você está tentando construir, você ter a sua casa perfeita. Ou talvez o seu projeto de vida é você construir o corpo perfeito. Uma carreira monumental. Uma família exemplar. Salomão, depois de procurar construir tudo isso, ele não encontrou satisfação e alegria. Meus irmãos, e de novo, eu estou falando de um homem que teve condição de buscar isso da melhor maneira possível. O texto vai dizer lá mais para frente que Salomão não se poupou de nada. Por isso, uma pergunta para eu e você pensarmos na nossa vida. Quais são hoje os projetos de vida que estão no seu coração, do qual você acredita que você só vai ser feliz se você completá-los, se você concluí-los? Será que é a sua família? Será que é o seu negócio? Será que são seus estudos? Será que é a sua casa? Lembre-se, ao buscar a satisfação nessas coisas, é uma busca vazia. Vamos lá. Salomão procurou no entretenimento.
Encontrou satisfação e alegria? Não. Ele se entregou ao vinho. Encontrou satisfação e alegria? Não. Ele se entrega aos grandes projetos da vida. Ele procurou e encontrou satisfação e alegria? Também não. Aí você fala assim: Salomão procurou em todo lugar, né? O texto continua. Olhe juntamente comigo o versículo 8. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Para finalizar o texto, quase aqui, Salomão ele vai procurar a alegria no dinheiro, na música, no sexo e no poder. Então vamos lá. Na área do dinheiro. Gente, Salomão tinha riquezas incontáveis. E quando eu falo de incontáveis, é incontável mesmo. Estava fazendo alguns estudos e lendo alguns comentaristas, fazendo algumas transcrições. Se nós hoje fôssemos avaliar a riqueza de Salomão hoje, só pegar o que ele tinha na época e transcrever para o valor de hoje, Salomão ultrapassaria a casa dos 2,5 trilhões de dólares. Eu nem sei quantos zeros tem o trilhões. É muita coisa. Salomão buscou alegria e prazer na riqueza, mas não encontrou. É interessante que o texto vai dizer que ele falou assim, servi-me de cantores e cantoras. Gente, naquela época não tinha fone de ouvido, não tinha Spotify, não tinha YouTube. Para você ouvir música, você tinha que contratar um músico. Salomão então contratou, serviu-se de cantores e cantoras para tocar no seu palácio 24 horas. Era o aplicativo de música daquela época. Ele comprou para ele. E não foi na música que ele encontrou alegria e satisfação. Salomão vai falar que ele construiu para ele um harém. As delícias do homem. Querido, Salomão foi procurar alegria e prazer agora no sexo. 1 Reis 11, versículo 3, vai afirmar que Salomão ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Mais de 1000 mulheres. Teve relações com todo tipo de mulher. E depois, na busca pelo prazer e pela alegria no sexo, Salomão também não encontrou. No versículo 9 ele vai afirmar que ele procurou alegria no poder e na fama. Salomão era o cara. Ele tornou-se o homem mais famoso da época. A pessoa passava na rua e perguntava: você conhece Salomão? Opa! Já ouviu falar de Salomão? Claro! Ele se tornou o homem mais famoso e poderoso. Falou, tá falado. É isso e ponto final. Queridos, Salomão buscou no dinheiro, na música, no sexo, no poder e não encontrou. E é interessante porque há algumas perguntas para nossas vidas.
Primeira área do dinheiro. E aqui é um desafio pessoal ao nosso coração. Porque muitos de nós acreditamos que nós seríamos muito mais felizes se a nossa conta bancária fosse mais cheia. Talvez você fosse ter mais facilidades para comprar coisas e etc. Salomão foi um cara que eu acabei de contar para vocês que teve quase 2 trilhões, quase 3 trilhões de dólares. Ele fala que o dinheiro ele não se satisfez com isso. Será que eu e você nós temos buscado a alegria e o prazer no dinheiro? Salomão foi buscar a alegria e o prazer na música. Será que eu e você nós temos buscado nessa área também? Afinal, a música desperta emoções. O poder da música é esse. Despertar emoções, afeições. E muitas vezes nós vamos para a música como uma fuga da realidade. Salomão não encontrou. Queridos, será que eu e você nós temos buscado a alegria e o significado dessa vida? Talvez no sexo? Ou muitas vezes na área da imoralidade sexual? Ou será que eu e você nós temos buscado alegria e satisfação no poder e na fama? Meus irmãos, entretenimento não encontrou. No vinho, ele não encontrou. Nos grandes projetos da vida, ele também não encontrou. No dinheiro, na música, no sexo, no poder, ele também não encontrou alegria e satisfação. É interessante porque nos últimos 2 versículos aqui, Salomão vai dar o resumo da obra. Olha o versículo 10. Não me neguei em nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Querido Salomão, ele está falando que ele não negou nada aos olhos, nada ao prazer dele. E sabe qual que é o resumo? Versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão, depois de correr atrás dessa alegria, dessa satisfação, ele chega à conclusão de que essa busca desenfreada pelo prazer, pela alegria, é uma busca vazia, inútil. A figura aqui é muito legal porque é como correr atrás do vento. E de correr atrás do vento é correr atrás de nada. Você não consegue pegar o vento. Você vai correr eternamente. Porque o vento continua soprando. Você vai correr sem sentido, sem rumo, porque uma hora o vento está soprando para cá, outra hora o vento está soprando para lá. E essa é a analogia quando eu e você nós vivemos essa vida na busca de prazer e satisfação naquilo que é vivido debaixo do sol. Essa expressão debaixo do sol no livro de Eclesiastes se repete com muita frequência. Salomão reconhece que tentou de tudo. Tudo mesmo. Mas não encontrou alegria e satisfação. Meus irmãos, eu poderia terminar o sermão desse jeito. Comecei falando sobre um mundo que não é feliz, um mundo que está enfiado na depressão, em antidepressivos, em anti-ansiolíticos.
E eu poderia terminar o sermão falando para vocês, meus irmãos, a vida é isso mesmo. Não tem alegria nenhuma para ser vivida nessa vida. Amargo demais. Mas, como crentes do Senhor Jesus, nós somos lembrados aqui por Salomão de que a nossa vida, a nossa perspectiva, não é uma vida vivida debaixo do sol apenas, mas nós temos a confiança e a convicção de que nossas vidas têm sentido numa perspectiva acima do sol. Porque, queridos, no plano da humanidade, Deus criou o prazer, mas o pecado estragou tudo isso. Gênesis 3, quando o homem e a mulher decidem pecar contra esse Deus, o prazer ele é corrompido. Mas, meus irmãos, Deus ele envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz pelo meu e pelo seu pecado, para que nós agora pudéssemos ter prazer e satisfação nele. Nós acabamos de cantar, satisfação é ter a Cristo. Porque tudo isso do qual nós buscamos essa felicidade vazia, um dia vai passar. O dinheiro acaba. A fama acaba. O poder acaba. A bebida acaba. Os grandes projetos da vida acabam. Um dia a sua vida acaba. Mas a vida com Jesus é para tudo sempre. E é aqui que está a grande satisfação. E sabe o que é mais legal? É que Deus não é um Deus mau lá no céu, de braço cruzado e cara feia, falando: os meus filhos não podem ter prazer nessa vida. Mas Ele é um Deus bom, que por meio de Cristo Jesus agora, nos dá um novo espírito para que nós possamos desfrutar dessa vida também. Queridos, a Netflix, a Disney, assista para a glória de Deus. Desfrute dessas coisas que Deus também te deu. Queridos, os grandes projetos da vida, a sua empresa, o seu trabalho, a sua família, a sua casa, construa esses projetos para a glória de Deus. É aí onde você vai encontrar prazer. Nas riquezas, na música, no sexo. Em Cristo Jesus nós podemos ter prazer nessas áreas também. E não é um prazer que é satisfação necessariamente nessas áreas em si, mas com Jesus. Agora nós temos prazer e satisfação nessa vida. Nele, em Jesus, existe verdadeira alegria e satisfação. Meus irmãos, aqui é uma aplicação muito prática para as nossas vidas. O nosso inimigo, Satanás e o mundo, tentam constantemente colocar mentiras em nossas cabeças, nos acreditando que a verdadeira alegria está lá fora, está lá embaixo, está naquela festa, está na bebedeira, está na bagunça. De que a vida sem Jesus é muito mais alegre, muito mais contente. Mentira. Mentira. Não deixe essas mentiras atrapalharem o seu coração, sua vida com Deus. Deus criou o prazer e a satisfação. E é só nele que nós podemos ter alegria e satisfação sem fim. Sabe por que muitas vezes nós lutamos com pecados na nossa vida? Porque nós procuramos satisfação e prazer fora de Deus. Por isso eu queria ter um tempo silencioso de oração agora. Feche seus olhos. Eu queria que você fizesse a oração do salmista no Salmo 139, pedindo para que Deus sonde o seu coração. E pense na sua vida agora. Em quais áreas eu tenho buscado alegria e satisfação
que não seja Deus. Coloque isso diante de Deus. Reconheça esse pecado na sua vida. Peça perdão se necessário. Peça a ajuda de Deus. Fale para o Senhor, Senhor, me ajude a ter prazer em Ti, Deus. Não nas coisas desse mundo, não nas coisas passageiras, mas que a minha alegria e a minha satisfação esteja somente em Ti. Senhor Jesus, nós estamos aqui como igreja. Nós te pedimos, sonde os nossos corações, Senhor. Esse texto expõe áreas da nossa vida que precisamos crescer e mudar. Senhor, nós te pedimos que abra os nossos olhos para que possamos enxergar que a busca da alegria e da satisfação nessas coisas que não agradam ao Senhor são passageiras, Deus. Mas que o nosso anseio e a nossa alegria e satisfação plena seja estar buscando o Senhor, seja no Senhor e no Senhor apenas. E que possamos desfrutar os prazeres dessa vida com o Senhor. Que possamos viver uma vida de equilíbrio e moderação, desfrutando do trabalho que temos feito, mas lembrando que o Senhor é dono de tudo e de que tudo o que fazemos é por Senhor. Senhor, tire de nós um coração descontente, mas coloque em nós o anseio e o desejo de encontrar a alegria e satisfação e o prazer no Senhor apenas. E é isso que nós oramos e pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, e nós vamos cantar em resposta a essa mensagem. Queria chamar o pessoal do louvor para nos dirigir uma canção em resposta ao texto, à pregação da palavra de Deus.